Daí, piazada, mais um vídeo do canal do Bronco. Vamos dar continuidade hoje à nossa série de carbonatação forçada, acompanhado da minha Bronco Viena. Nem terminei a carbonatação ainda, a carbonatação de um dia. Já está bebível. Ainda falta um pouco de persistência, acho que mais uns 2-3 dias fica bom. Delícia! Agradecer aos parceiros, Bio4 Leveduras, Marcelo Matevi, panela em inox, soluções em inox para home brewer, Technique Inox. O vídeo de hoje possivelmente é aquele que o pessoal tem mais dúvida, mais questionamento, é aquele que geralmente dá mais problema e no dia a dia é aquele que eu recebo uma maior quantidade de perguntas da galera aí com dúvida, que é a parte de extração. Não vamos falar de carbonatação porque a gente já falou tudo o que precisava nos vídeos anteriores. Hoje a gente vai falar de extração. A gente não vai dar um viés técnico para o vídeo, a gente vai dar um viés um pouco mais simplista, que tem sido essa a tônica da nossa abordagem. Se você quiser uma visão um pouco mais técnica, um pouco mais matemática, dá um pulo lá no canal do Jamal. O Jamal traz uma abordagem bem científica do processo de extração. Porque, sem sombra de dúvida, essa é a fase que existe a maior quantidade de variáveis, onde um monte de coisa aí influencia. Mas aí a pergunta que a galera pode fazer é se já tem um material muito bom do Jamal da internet, ou por que que você resolveu abordar? Então, o gatilho para eu falar de extração vem aí do meu amigo, ó, já sumiu já a espuma. Isso que dá, viu? Tomar cerveja antes de terminar de carbonatar. O gatilho para eu falar do assunto vem do meu amigo Cassiano Galdério, de Venâncio Aires. E um certo dia ele soltou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele tem um QG direito e ele falou o seguinte: bom, eu só quero chegar em casa e tomar um copo de cerveja depois de um dia de trabalho. E aquilo ficou martelando. Porque a gente escuta um monte de coisa, né? O cara carbonata, depois despressuriza, torneira piquenique é um problema, aí o cara vai e compra uma torneira para botar no barril ou no post-mix, e aí se você usa piquenique, descarbonar, então você ouve um monte de história envolvendo extração de cerveja. Então eu resolvi trazer esse vídeo com alguns testes e alguns experimentos para deixar essa questão, essa fase da carbonatação forçada um pouco mais simples para você chegar em casa e tomar a tua cerveja. Se a gente for considerar todas as variáveis, a gente tem que tratar de tamanho da mangueira, bitola da mangueira, temperatura, altura da torneira. E nem todo mundo tem facilidade e habilidade com os cálculos matemáticos. Eu acredito que essa preocupação um pouco mais técnica, ela é essencial para quem tem um bar, enfim, uma estrutura um pouco mais elaborada, mais sofisticada, precisa considerar todas essas variáveis. Para a gente que está em casa e quer, como o meu amigo Cassiano, só tomar uma cerveja, a gente precisa ter simplicidade. A gente quer chegar e pegar o nosso copo de cerveja e tomar. Se você tem uma choke box, que é aquela chopeira portátil do jeito que eu tenho, você quer levar aquilo em qualquer lugar, em qualquer altura, não quer ficar levando 20 pedaços de mangueira, 20 bitolas de mangueira para cada situação. Você quer uma situação que funcione para tudo. Então o que eu vou mostrar para vocês agora é uma sequência de experimentos. Depois dessa sequência de experimentos, a gente volta para aquele Somebody Love padrão, para a gente fazer um fechamento um pouco mais técnico daquilo que vocês vão ver. Beleza? Fique com os vídeos aí, enquanto isso eu vou bebendo. Vamos fazer um teste de extração de cerveja. A gente vai tirar na mesma pressão da pressão de carbonatação. Vamos ver como é que vai ficar a espuma. Então isso é a cerveja sendo tirada na mesma pressão que ela foi carbonatada, usando a torneira piquenique. Vamos fazer um outro experimento que o pessoal faz muito, que é o de despressurizar o barril. Vamos zerar. Despressurizei. E aí coloca uma pressão mínima só para servir.
Vou colocar aqui uma pressão de, só para empurrar, uma pressão de 0,2. Agora vamos tirar na piquenique. A mesma espuma, praticamente. Você tirando numa pressão mínima e você tirar na pressão de carbonatação. Vamos fazer extração. Como era muita pressão, tive que despressurizar o post-mix para extrair com a pressão mínima, porque a 2,5 a mangueirinha não aguentou, deu um vazamento. Vamos lá. Tô tirando a 0,2. Formação de espuma. É para dar uma espuma perto de 2,5 volume de CO2 dissolvido. Para estabilizar. Olha a espuma. Um dia em temperatura ambiente, subiu meio ponto. Fazendo extração. É a espuma projetada, 2,5 volume de CO2. Essa estava gelada, vamos tirar na mesma pressão de carbonatação, 0,5, e o pagode no fundo. Ao som de ferrugem, vamos tirar a cerveja na mesma pressão de carbonatação. Despressurizar essa porra pra quê? Valeu! Bom, então vocês viram aí uma sequência, não foram muitos experimentos, foram os experimentos que eu achei que seriam mais importantes para que a gente precisa abordar. Eu não fiz nenhum experimento que envolve barril porque eu não tenho, então teoricamente o que eu estou falando deve servir para barril também, mas como eu não tenho, eu não vou cravar com certeza absoluta. Mas pelo menos no contexto do post-mix eu sei que vale. Agora, para a gente evitar mimimi, o que eu vou falar vale com certeza para a minha realidade. Eu não sei se vale para a tua realidade. Eu presumo que sim. Mas para mim é isso mesmo, é isso que funciona e é isso que dá certo. Então a primeira sequência de experimentos que eu fiz lá carbonatei uma cerveja numa determinada pressão, a frio. Depois eu extraí a cerveja na mesma pressão de carbonatação e extraí a cerveja numa pressão mínima, né? Despressurizei praticamente tudo e coloquei uma pressão de serviço mínima para tirar, para ver se influenciava no padrão de espuma. Cara, isso para mim não existe. E os dois experimentos foram com torneira piquenique. Eu tenho várias torneiras piqueniques com tamanhos com o tamanho da mangueira diferente para ver se havia diferença ou não, e não há. Na verdade, o correto na extração é você tirar na pressão que você carbonata. A gente escuta a história de gente que despressuriza, coloca a cerveja no growler, aí vai para a geladeira, fica bebendo aquilo o dia inteiro porque não sai do jeito que quer, e o problema é piquenique. Aí a gente discute de que tem que tirar na pressão de serviço. Aí eu já ouvi de que, mas se tirar na pressão de serviço, descarbonata a cerveja porque eu não sinto as bolinhas na ponta da língua. Cara, quer sentir bolinha na ponta da língua? Come sagu, cara. Sagu é cheio de bolinha, você come lá, fica com o saguzinho brincando na boca. Bom, ironia à parte, o meu teste, o meu experimento, tá? E sensorialmente para mim falando, não há diferença na espuma e não há diferença no sabor entre tirar pressurizado e tirar na pressão de carbonatação. No meu dia a dia, eu sempre tiro a cerveja na pressão de carbonatação com a piquenique ou no Kegerator. Vou falar um pouco do Kegerator também um pouco para frente.
Fiz um outro experimento que é o de carbonatar a cerveja em temperatura ambiente. E aí eu tirei a cerveja também na temperatura ambiente. Cara, em termos de temperatura ambiente, eu já adianto para vocês que é um inferno. É foda carbonatar, desculpa o palavrão, mas é foda carbonatar em temperatura ambiente. Eu queria carbonatar em 2,5, não deu, porque aqui é muito quente, mais lá para cima do Brasil, então deve ser um inferno. Então, cara, olha, carbonatar em temperatura ambiente é uma desgraça, é foda mesmo. Consegui carbonatar com 2 kg de pressão, quando eu fiz o vídeo devia estar aí uma média de 20 graus a temperatura, não conseguia passar de 2 kg de pressão e também não evoluía muito a espuma, mas deu. Na hora de extrair, vocês viram que eu tive que despressurizar porque a pressão da mangueirinha não aguentou, estourou. Eu não mostrei a mangueira escapando para não chocar vocês, então eu fui obrigado a despressurizar por causa da mangueirinha, mas o ideal é ter tirado também na mesma pressão que eu carbonatei, que foi 2 kg ali. Se na tua região a temperatura favorecer a carbonatação ambiente, tranquilo, senão você vai ter que recorrer às geladeiras, que é o meu caso aqui, eu não tenho como fugir dela. Outra sequência de experimentos que eu fiz e mostrei para vocês é com a Choke Box, a chopeirinha. A bitola da minha mangueira é de 1/4, né? A serpentina é de 3/8, já tem um vídeo que eu falo exclusivo disso. E ali eu fiz 2 experimentos com ela. O tamanho da mangueira tem 1,5 m de mangueira do post-mix até a entrada da serpentina. Os 2 experimentos que eu fiz foi o seguinte: eu carbonatei a cerveja na mesma pressão, depois um post-mix eu servi, tirei da geladeira e já servi na mesma pressão de carbonatação, e o outro post-mix um dia antes eu deixei ele fora da geladeira para chegar ele na temperatura ambiente e servir ele na temperatura ambiente. Conforme previsto, o que ficou na temperatura ambiente subiu a pressão em meio ponto, então foi tranquilo. O que eu mostrei dos experimentos é que funcionou bem, tranquilo, não teve problema o padrão de espuma, não ferrou. É uma questão que eu recebo muito aí, muita pergunta, muita dúvida, então mostrando para vocês que funciona. O que eu sempre faço no começo quando envolve Choke Box? Não tem uma resposta exata. Se você vai servir o post-mix tudo durante um dia, você tem certeza que vai acabar ele, pode colocar pressão mínima e funcionar. Eu trabalho com a pressão de carbonatação. Trabalho com a pressão de carbonatação e vou vendo como que fica o padrão de espuma. Existem situações, já aconteceu comigo, e eu recebo esse tipo de pergunta, que à medida que o post-mix vai esvaziando na Choke Box, vai espumando mais ainda a cerveja. Caso acontece isso, como já aconteceu comigo, eu vou diminuindo a pressão de extração e vai normalizando. Então, pô, fez uma espuma, você já vai bebendo ali, como se notou que a espuma está diferente, diminui a pressão e vai servindo tranquilo. Para os 2 casos, temperatura ambiente e tirou da geladeira. O último ponto também envolvendo isso é a questão do Kegerator. Cara, falei demais, vou beber, já nem espuma tem isso aqui, flat pra caramba. Mas o sabor tá muito bom. Kegerator. Eu tenho 3 torneiras de Kegerator. Cada uma das 3, o comprimento da mangueira é diferente. A mangueira de menor comprimento tem 1 metro e a de maior tem 1,5 metro. Também foi um experimento que eu fiz porque o pessoal fica discutindo o tamanho de mangueira. A bitola da mangueira é 3/8, se eu não estiver enganado. Tudo bem que chega no post-mix a 1/4, mas daí eu faço uma adaptação na ponta. As 3 funcionam do mesmo jeito. Não preciso explicar, mas eu vou reforçar. Se eu tenho 3 torneiras e eu tenho um único cilindro, eu tenho que assumir que os 3 post-mix foram carbonatados na mesma pressão. Eu vou usar para tirar e extrair a cerveja a mesma pressão de carbonatação. Então eu sempre, no caso do Kegerator, eu sempre tiro a cerveja na mesma pressão de carbonatação. Nunca tive problema, não tenho problema. E aí foi a questão que o Cassiano me perturbava o juízo, que falava para ele um negócio, ele chegava lá, espumava e a culpa era da torneira, a regulação da torneira era não sei o que. Não, se você está com problema no jeitão da espuma, provavelmente o problema teu foi a carbonatação, você errou na carbonatação, porque é muito raro ser o tamanho da mangueira, porque nas condições caseiras, e o que eu estou falando é em condição caseira, o tamanho da mangueira é quase que relevante, a altura é quase que relevante. Num bar sim, as coisas estão muito longe, aí você tem que fazer um cálculo bem apurado para diminuir o atrito, mas em casa, cara, não tem problema. Então assim, porra, carbonatei em 0,5 a 0 graus, na hora de botar no teu Kegerator e servir, serve a 0,5. E aí se você notar que está começando a ter problema à medida que o post-mix vai esvaziando, mesmo conselho da chopeira, altera a pressão.
Então não tem muito segredo. A informação básica é, primeira premissa, para tirar, tira na pressão que você carbonatou. Agora, se você vai beber tudo num dia, você pode despressurizar e servir com a pressão mínima. O problema é que às vezes não acontece isso. Em casa a gente está bebendo por partes, tipo Jack Stripador. Com relação a tempo que dura um post-mix aí na geladeira, cara, não tem uma regra para isso já. Nunca um post-mix durou mais do que um mês no meu direito. Mas dura bastante tempo aí. Bom, eu acho que é isso, não devo ter esquecido de nada, porque é muita informação. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, porque ainda a gente vai fazer mais um vídeo de fechamento para abordar o tema. Eu vou tratar praticamente todas as perguntas que tiveram nos episódios anteriores no nosso próximo episódio. Então deixa o seu comentário se você continua com dúvida, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal. Vamos bater a meta de 6.000 inscritos até o final do ano. Como diz Afonso, dá uma oportunidade pra gente. Essa cervejinha flat, cor bonita. Vou acertar essa espuma, vocês vão ver que no vídeo do canal essa espuma vai estar certinha. Beleza, gente? Obrigado, até o próximo vídeo e abraço.